E agora eu vou te mostrar o modelo da base de dados que a gente vai utilizar para fazer todos aqueles gráficos. Aqui você já deve estar identificando que nós temos diversas tabelas dinâmicas, que a gente aprendeu no módulo avançado do Excel. E é exatamente esse conceito que a gente vai utilizar para fazer os dashboards. Então, nesse caso aqui, a gente já consegue entender mais ou menos que tipo de gráfico que a nossa base de dados vai gerar. Se nós temos um período de tempo aqui, com o lucro e a média da lucratividade, nós já podemos fazer um histograma, porque eu tenho, conforme o tempo foi passando, como é que foi o meu lucro em cada um desses meses. Além disso, eu tenho aqui embaixo o meu total do meu lucro e também qual que é a média da minha lucratividade geral. Então, com esses valores, a gente já consegue colocar nos nossos indicadores, lá em cima do gráfico. E aqui você vai ver que nós temos três gráficos iguais, que vão corresponder a esses três gráficos que a gente vai colocar aqui embaixo. Porém, para cada um deles, a gente vai colocar um filtro diferente. E esse filtro é para cada uma das lojas. E aqui, para finalizar, nós temos quanto tempo a gente está demorando em média para fazer a venda de um carro novo, seminovo e de um usado, que vai complementar esse nosso último gráfico aqui da direita. Agora a gente vai começar a colocar a mão na massa para fazer os nossos dashboards. E a primeira coisa que você tem que fazer é transformar a sua base de dados em uma tabela dinâmica. Para fazer isso, você aperta Ctrl T, vai vir em Inserir e Tabela Dinâmica. Depois disso, você vai vir aqui em Nova Planilha e vai deixar essa opção selecionada, vai clicar OK e pronto. Aqui nessa planilha 6 é onde está a nossa primeira tabela dinâmica. Eu recomendo que para cada tabela dinâmica você crie uma aba nova na sua planilha. No final das contas, você pode acabar só ocultando elas. Por quê? Conforme você for fazendo suas tabelas, se você tentar colocar elas dessa maneira aqui, é capaz de, conforme passar o tempo, elas forem aumentando a quantidade de dados, etc. E se você tentar expandir esse campo aqui, por exemplo, ele tentar sobrepor essa minha tabela de baixo. Daí o Excel vai dar um erro e você vai demorar um tempo para achar qual que é o problema. Depois disso, você vai gastar mais tempo para reorganizar essas tabelas. Então, se você tiver várias tabelas e cada uma em uma aba diferente, você nunca vai ter esse tipo de problema. Eu vou renomear essa aba com o nome de tabela 1, para que a gente saiba que foi por aqui que a gente começou. Analisando esse nosso modelo, a gente vê que para termos esse nosso histograma, a gente vai ter que ter um período de tempo, o nosso lucro e a nossa lucratividade. Então a gente vai vir na nossa tabela, vamos clicar em cima dela e vamos puxar a data de venda como se fosse uma linha. E a gente vê que o Excel já colocou esses meses e então a data da venda. Por quê? Ele faz uma segregação entre cada um dos meses. Se você clicar aqui, você vai ter cada um dos dias que foi realizada uma venda. Agora, os valores que a gente quer que apareçam aqui do lado vai ser o nosso lucro, então a nossa lucratividade. A diferença dos conceitos é que o lucro é o valor bruto que você ganhou em cima de um carro. E a lucratividade é quanto que você ganhou em relação ao quanto você investiu. Ou seja, se a sua lucratividade for 100%, você pode ter investido 10 mil reais num carro, por exemplo, então tirado 20 mil reais no valor da venda. A sua lucratividade vai ser 100%, que é esses 10 mil que vão ser o valor do seu lucro. Esse tipo de conceito vai variar bastante conforme o seu nicho, mas é importante que você entenda bem eles para saber diferenciar quando você for apresentar esse seu dashboard. Mas se você prestar atenção, você vai ver que ele está mostrando a soma da lucratividade. E eu não quero pegar uma porcentagem e simplesmente somar ela, eu quero a média. Então, para editar isso, eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso clicar com o botão direito aqui em cima, configurar campo do valor, ou eu venho aqui em soma de lucratividade, clico em cima, configurações do campo de valor. Então, em vez de deixar a soma, eu vou colocar a média. Se você quiser, você pode alterar para colocar qual que é o valor mínimo, produto, contagem. Há várias opções para que você realize essa sua análise. Então, eu vou deixar a média, vou clicar OK e pronto. Agora, para que fique mais fácil de a gente entender essa informação, eu vou selecionar meu intervalo, vou transformar em porcentagem e vou deixar dessa maneira aqui. Se você quiser, você pode até colocar umas casas decimais para ter um pouco mais de precisão na sua informação, mas às vezes acaba sendo um pouco desnecessário. E pronto, fácil assim a gente já tem dados suficientes para fazer o nosso histograma. Agora, vamos dar uma olhada na nossa base de dados novamente. Analisando essa nossa tabela, nós precisamos do tipo de veículo, qual que é a loja e o valor que a gente teve em relação ao lucro. Sendo assim, a gente precisa inserir mais uma tabela dinâmica. Vamos chamar ela de tabela 2. Então, vamos fazer a organização dela. A gente vai precisar saber qual que é o tipo de veículo que está vendendo. E como eu quero analisar cada uma das lojas, eu vou pegar aqui loja e vou colocar em coluna. Agora a gente já tem todas as lojas aqui em cima. Então, o que eu quero analisar é o lucro. Eu arrasto ele aqui para os valores. E pronto, a gente já tem a nossa base de dados para fazer aquela análise no nosso dashboard. E agora, para a gente replicar essa informação, em vez de você colocar manualmente uma tabela dinâmica em uma aba nova, você pode vir aqui embaixo, vai clicar com o botão direito em cima da aba, vai vir em mover ou copiar,
Então, você vai clicar aqui, ó, na base de dados e criar uma cópia. O que isso vai fazer? Veja, eu criei uma cópia dessa minha tabela antes da minha base de dados e agora eu só preciso pegar e renomear ela para a tabela 3 e fazer isso novamente para que a gente tenha uma tabela 4. Sendo assim, a gente já tem informações para aqueles 3 gráficos que a gente vai colocar embaixo daquele nosso dashboard. Pronto, então nós já temos 4 tabelas. Voltando aqui para o nosso modelo, a gente vê que falta uma tabela, que seria aquela que a gente vai analisar quanto tempo que a gente demora para vender cada um daqueles veículos. Essa aqui é a mais simples delas. E outra dica que eu vou te dar é que você pode copiar novamente essa aba, chamar ela de tabela 5, e aqui você vai reorganizar ou até mesmo deixar em branco para começar do zero essa sua tabela. Então, o que a gente precisa saber? Qual que é o tipo que a gente vai analisar e o nosso valor é quantos dias até a venda a gente está tendo. Mas, novamente, a gente está tendo a soma e eu quero a média desses valores. Então, eu clico no botão direito, venho em configurações do campo de valor e clico em média. Ok? E pronto. Vou tirar um pouco dessas casas decimais porque não tem necessidade disso. Agora, pronto, nós já temos toda a informação necessária para que a gente faça esse nosso dashboard. O próximo passo é começar a colocar os gráficos dinâmicos que a gente vai utilizar nele. Para isso, eu vou criar uma nova aba, onde eu vou chamar ela de Dashboard. E agora nós vamos fazer o dimensionamento da nossa tela para que a gente coloque os gráficos para que eles sigam de uma maneira organizada. Quando alguém for abrir esse nosso dashboard, a gente vai ocultar tudo que está aqui em cima, as linhas de grade, etc., para que a pessoa veja apenas o gráfico e interaja com ele. E como que a gente faz isso? Para começar, você vai vir em Inserir e vai colocar uma forma. Eu costumo colocar essa daqui, que vai ser o nosso plano de fundo. A próxima coisa que você vai fazer, você vai pegar e expandir ela, aqui para mais ou menos toda a visualização da sua tela. Depois, você vai vir em Exibir, vai desselecionar tudo. Então, você vai vir aqui em cima, vai clicar no Opções de exibição da faixa de opções e vai ocultar automaticamente a faixa de opções. Pronto. Agora a gente vê que o Excel está totalmente diferente. Ele não mostra barra de fórmulas, etc. A gente consegue ter mais informação na nossa tela. E o que você vai fazer é, você vai arrastar essa forma para exatamente o canto aqui, onde você vai cobrir essa parte toda. Então, você vai pegar e vai expandir aqui para cima. Vai arrastar até o limite e vai soltar. Pronto. Agora, nessa parte azul é onde vão ficar os nossos gráficos. E agora, para voltar ao modo de exibição normal, você clica aqui, vai desselecionar essa opção e vai tirar um pouco do zoom. Por quê? Dessa maneira vai ficar mais fácil para você visualizar todos os gráficos que você está alterando. Vamos colocar novamente a linha de grade, títulos e barra de fórmula. Então, a gente vai vir aqui no conceito, vamos copiar essas informações aqui e vamos colocar aqui no dashboard, para que a gente tenha uma noção de mais ou menos qual que vai ser o tamanho dos gráficos antes mesmo da gente começar a colocar eles. Nesse caso, vou deixar mais ou menos esse espaço aqui para os meus indicadores. E para colocar todas as imagens de uma vez, eu vou selecionar uma delas, selecionar Ctrl e vou clicar nas outras. Dessa maneira, quando eu apertar Ctrl C, voltar aqui para o nosso dashboard e Ctrl V, já vai vir toda de uma vez só. E agora eu vou organizar elas individualmente